Antes mesmo de dobrarmos nossos joelhos, convido você a fazer algo ainda mais poderoso: abrir o coração. Porque às vezes, a oração mais verdadeira começa no silêncio, quando a alma ouve antes de falar. Então, ouça. Em Mateus 16,15, Jesus pergunta: E vocês? Quem dizem que eu sou? Não era apenas uma pergunta para os discípulos naquela época. É uma pergunta que ecoa até hoje, atravessando os séculos até alcançar o seu coração agora mesmo. Quem é Jesus para você? Não quem ele é na teoria, ou o que os outros dizem sobre ele, mas quem ele é nas suas dores mais profundas, nas suas decisões diárias, nos momentos em que tudo parece ruir. Quem ele é quando você sente que ninguém mais entende, quando o mundo desaba e só resta um nome para sussurrar? Essa pergunta não exige apenas palavras, ela exige verdade. Porque qualquer um pode dizer: Jesus é meu Senhor. Mas é a sua vida que realmente responde. Suas prioridades, seu tempo, seus pensamentos. Quando a tempestade chega, sua reação revela quem ele é para você. Feche os olhos por um instante e imagine alguém te olhando nos olhos e perguntando: quem é Jesus para você? O que você responderia? Se essa pergunta tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: ele é tudo para mim. Agora imagine alguém te perguntando mais diretamente: o que seu Deus já fez por você? Você hesitaria? Ou sentiria um nó na garganta porque não sabe nem por onde começar? Talvez as lágrimas venham antes das palavras, porque há lembranças que falam mais alto que qualquer explicação. Talvez você se lembre daquele momento em que tudo parecia perdido, e mesmo assim, algo invisível te sustentou. Talvez você só consiga dizer: ele me encontrou quando nem eu me encontrava mais. É que a resposta verdadeira não cabe em uma frase. Às vezes ela não sai pela boca, ela pulsa na vida que você vive. A sua história, com todas as cicatrizes, vitórias, quedas e recomeços, é o seu sermão. É ela que grita aos céus: Jesus é real. E não pense que isso é pequeno. Jesus usou a história de pessoas como Lázaro, aquele que já estava morto há 4 dias. Quando todos pensavam que era o fim, Jesus chamou seu nome. Ele não se aproximou, porque Lázaro foi até ele. Foi Jesus quem foi até o túmulo. Foi Jesus quem chamou. Foi Jesus quem deu vida de novo. E se você perguntasse a Lázaro: quem é Jesus para você? Ele talvez só sorrisse com os olhos cheios de lágrimas e dissesse: ele é quem me chamou de volta à vida quando todos já tinham me enterrado. Você também já teve dias assim? Então diga nos comentários: ele me chamou pelo nome. Agora pense naquela mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela já tinha tentado de tudo. Médicos, tratamentos, esperanças frustradas. Era uma dor constante, mas pior que isso era a solidão. Ela não podia tocar ninguém. Ela era evitada, invisível, até que um dia ela ouviu que Jesus estava passando, e mesmo enfraquecida, mesmo sem ter permissão para se aproximar, ela decidiu arriscar tudo. Ela não falou com ele, não fez um pedido elaborado. Ela apenas estendeu a mão e tocou a borda da sua roupa. Naquele instante, tudo mudou. Se você perguntasse a ela: quem é Jesus para você? Talvez ela sussurrasse entre lágrimas: ele é aquele que me viu quando ninguém mais via. Aquele que me curou quando eu já nem acreditava que merecia. Ele não me chamou de impura, ele me chamou de filha. Quantas vezes você também se sentiu invisível, como se ninguém notasse sua dor, como se suas orações fossem só ecos no vazio? Mas Jesus notou, Jesus viu, e mesmo quando você achava que não era digno, ele te chamou de filho, de filha. Se isso te toca de alguma forma, escreva nos comentários: ele me viu quando ninguém mais via. E então olhamos para Paulo, antes conhecido como Saulo, um homem temido, um perseguidor implacável, alguém que respirava ameaças contra os cristãos, cheio de orgulho, cheio de ódio, convencido de que estava certo. Mas no caminho para Damasco, Jesus o encontrou. Não com ira, mas com graça. Não com condenação, mas com um chamado. Ele ficou cego, por fora e por dentro. E ali, no silêncio da escuridão,
começou a ver o que nunca tinha enxergado. Jesus não veio apenas mudar sua missão. Ele veio transformar seu coração. Se você perguntasse a Paulo, quem é Jesus para você? Talvez ele olhasse para baixo, com humildade, e dissesse, ele é quem me parou no caminho da destruição. Quem me deu um novo nome, uma nova visão e uma nova vida. Eu era inimigo da fé. Agora sou testemunha da graça. Jesus é meu Redentor. Será que você também já foi alcançado por essa graça? Será que Jesus também te encontrou quando você estava indo na direção errada? Então diga nos comentários, ele me alcançou no caminho. Agora imagine Ruth, estrangeira, viúva, ela tinha perdido tudo, o marido, a estabilidade, a segurança, mas mesmo sem entender o plano, ela escolheu seguir. Seguir um povo que não era o seu. Seguir um Deus que ainda estava se revelando a ela. E foi nessa entrega silenciosa que ela encontrou redenção. Deus a acolheu. Deu a ela um novo lar, uma nova família, um novo futuro. Ela foi da dor à promessa, da perda ao propósito. Se você perguntasse a Ruth, quem é Jesus para você? Talvez ela respondesse com os olhos marejados, ele é quem me acolheu quando eu me sentia estrangeira. Quem deu um novo sentido à minha dor. Ele é o Deus que me fez pertencer. E o que dizer de Jó? Sentado em cinzas, coberto de feridas, com tudo perdido, filhos, bens, saúde. E mesmo assim, ele não desistiu de crer. Mesmo no silêncio de Deus, ele esperou. E no tempo certo, o Senhor restaurou tudo. Se perguntássemos a Jó, quem é Jesus para você? Ele talvez dissesse, é o Deus que fala não só na bonança, mas também no silêncio. O Deus que não me abandonou no vale. Aquele que me sustentou até a minha fé florescer de novo. E você? Já foi restaurado por ele em alguma área da sua vida? Se sim, escreva nos comentários. Ele restaurou o que eu pensei ter perdido. Em Lucas capítulo 8, há um homem que vivia entre os túmulos, esquecido, afastado da sociedade, amedrontado por vozes que só ele ouvia. Correntes tentaram contê-lo, mas nem o ferro era forte o suficiente para prender tanta dor. Até que Jesus apareceu. E ao invés de desviar o olhar como todos os outros faziam, Jesus se aproximou, falou com ele, libertou-o. E quando tudo terminou, aquele homem não era mais o mesmo. Vestido, em paz e de volta à consciência, ele pediu para seguir Jesus. Mas Jesus disse, volte para casa e conte tudo o que Deus fez por você. Ele queria pregar com os pés na estrada, mas Jesus queria que ele pregasse com os pés firmes em casa, porque às vezes o seu testemunho é mais poderoso no lugar onde as pessoas viram sua dor acontecer. Se perguntássemos a ele, quem é Jesus para você? Ele talvez respondesse, é quem me libertou quando ninguém mais acreditava em mim, quem me devolveu a vida, quem transformou a minha história num testemunho. E você? Jesus já te libertou de algo que parecia te prender há anos, então diga com fé nos comentários, ele me libertou. E agora, eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? Talvez ele seja aquele que te sustentou na madrugada em que você não conseguia dormir, ou o que te ouviu chorar em silêncio quando ninguém mais sabia que você estava lutando. Talvez ele tenha sido sua força quando o medo parecia gritar mais alto que a esperança, ou quem te segurou quando sua fé estava por um fio. Talvez ele seja aquele que te ajudou a perdoar quem quebrou sua confiança, ou aquele que não foi embora, quando até você quis desistir de si mesmo. O que esperou com paciência quando você se afastou. O que sussurrou paz no meio do caos. É possível que você nem saiba quantas vezes ele te livrou, quantas portas ele fechou para te proteger, quantos nãos foram livramentos, quantas lágrimas foram recolhidas por suas mãos invisíveis. E se ele já fez isso por você, então talvez já esteja na hora de parar de esconder sua história, porque a sua história carrega cura para alguém. Então, compartilhe sua verdade nos comentários com fé. Ele esteve comigo quando ninguém mais estava. Feche os olhos por um instante. Volte ao momento em que você teve certeza de que não estava sozinho. Lembre-se daquele instante em que tudo parecia perdido, mas de alguma forma, você sentiu paz. Sabe aquele dia em que a força apareceu do nada? Não foi sorte,
Não foi coincidência. Foi Ele. Jesus é aquele que te protegeu de perigos que você nem percebeu, que te deu forças só para dar mais um passo, quando tudo em você queria parar, que te cercou com graça, mesmo quando você achava que não merecia. Muitos querem ver milagres grandiosos, mas ignoram os pequenos livramentos do dia a dia. A verdade é que o céu se moveu a seu favor muitas vezes, em silêncio. E mesmo quando você não viu, ele estava lá. Então, quem é Jesus para você? Talvez ele seja o Deus das portas trancadas, que impediram você de entrar em lugares que teriam destruído você. Ou o Deus dos atrasos, que pareciam injustos, mas salvaram sua vida. Ou ainda, o Deus das curvas no caminho, que te levaram para destinos melhores do que você havia planejado. E se você já entendeu isso, então declare nos comentários: Ele estava lá o tempo todo. Depois de tudo o que ele já fez. Como ficar em silêncio? Talvez você tenha sentido vergonha de contar sua história, medo do julgamento, receio de parecer fraco ou falho demais. Mas e se for justamente nessa fraqueza que Deus quer brilhar? E se for nas suas cicatrizes que Ele quer mostrar a cura? A verdade é que você não precisa saber versículos de cor. Você não precisa ter respostas teológicas. Você só precisa lembrar da sua própria jornada. Porque seu testemunho pode ser o começo da esperança de alguém. Você não está aqui por acaso. Sua sobrevivência já é um milagre. Você não curou a si mesmo. Você não se ergueu sozinho. Foi Jesus. Então, por que esconder o que ele fez? Diga: eu não seria quem sou hoje sem ele. Diga: foi ele quem me tirou da lama, quem me deu nome novo, quem transformou minha vergonha em propósito. Diga: minha vida é a prova viva de que Jesus ainda salva, cura e transforma. E se você crê nisso, escreva com ousadia nos comentários: minha vida é meu testemunho. Então, diante de tudo isso, só me resta entregar tudo a Ele. Minha voz, minhas lágrimas, minhas alegrias, minhas dores, tudo para a glória do seu nome. Que minha vida seja uma canção viva que aponta para Jesus, a fonte de toda esperança. Que eu não tenha medo de proclamar seu amor, mesmo quando a estrada for difícil. Que eu nunca me cale diante do poder da graça que me resgatou. Que eu seja instrumento da sua paz e da sua luz, especialmente para aqueles que ainda não o conhecem. E quando o mundo perguntar: quem é Jesus para você? Que minhas palavras e atitudes respondam alto e claro: Ele é o Redentor, o amigo fiel, o Salvador que nunca desistiu de mim. Ele é a prova viva de que ninguém está perdido demais para ser encontrado. Ele é a razão do meu viver e da minha esperança. Se essa oração tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.